Brasil, essa contenção significa cortar investimentos. Nós vamos quebrar no próximo ano. Que a população brasileira pode ser comprada por um mega programa. É necessário para recuperar a popularidade do presidente Lula. O que envolve nesse pacote que custa 27 milhões e 400 mil reais ao Supremo? Para que votar a cada 4 anos? Essa história de que não tem dinheiro é muito esquisita quando nós estamos falando de gastos que se aproximam de 2 trilhões de reais em 2026. Ou seja, o novo projeto de lei de diretrizes orçamentárias, é disso que nós estamos falando, não é, Pedro? Ele diz respeito ao planejamento prévio de um orçamento que vai rodar no ano que vem. A legislação é muito sábia, ela pede que o governo se organize, trace as regras gerais. Essa lei de diretrizes orçamentárias é apresentada para orientar o orçamento que de fato vai ser quantificado ao final do mês de agosto desse ano. E realmente há um indício de que as receitas projetadas estão superestimadas, ou seja, a gente está contando com a galinha colocar muito ovo, e não ter ovo suficiente na hora H para todas as bocas que vão querer comer ovos, e que são as despesas. Todos têm gastos obrigatórios que tem que cumprir porque não pode passar sem gastar. E o acúmulo desses gastos obrigatórios, e que num país como o Brasil, alguns deles escritos na própria Constituição, tem que gastar em saúde, tem que gastar em educação, tem que gastar em transporte, tem que pagar o pessoal, não pode atrasar. Olha, a gente organiza e executa um orçamento de acordo com a receita. Se a receita está mais magra, é preciso fazer uma contenção. Mas no Brasil, essa contenção significa cortar investimentos, que é a parte ruim. Significa dizer que a gente deixa de fazer a infraestrutura, de organizar as nossas estradas, os nossos portos, a nossa infraestrutura de comunicações, tudo que faria o país crescer, porque todos os gastos nessa nossa família chamada Brasil são gastos considerados obrigatórios, inadiáveis e irremovíveis. Dentro dessa mentalidade, nós vamos quebrar no próximo ano. E eu acho que no próximo ano, o grande debate, Cláudio Humberto, será saber que candidato a presidente realmente tem uma resposta objetiva, clara, séria, que este governo não está tendo em relação ao equilíbrio da gastança pública. E nós precisamos de receber, por parte dos partidos políticos e dos principais candidatos, ideias propositivas, objetivas, nesse sentido da gente reestruturar o nosso futuro. A conta previdenciária no Brasil, que é a principal conta desse orçamento, da ordem de 1 trilhão de reais, Cláudio Humberto, ela é cada vez maior. Isso significa que nós temos um desequilíbrio muito grande à frente, porque os contribuintes à Previdência estão cada vez mais escassos, relutantes. As pessoas se organizam de forma diferente da usual. O trabalhador se organiza para ser ele uma pessoa jurídica, uma pequena empresa, um MEI, e ele passa a contribuir menos para a Previdência. Ele contribui, mas contribui em menor magnitude, e o conjunto dessas contribuições menores não alcança, está longe de alcançar a quantidade de pessoas que vão se aposentando num país que, aliás, está cada vez mais idoso. O governo não quer parar de gastar. O governo está numa briga desesperada já pelos votos de 2026. Ele acredita que a população brasileira pode ser comprada por um mega programa assistencialista que corrompe a moral do brasileiro, que obviamente nós estamos sendo, de certa forma, viciados em programas assistenciais que começam, mas não tem prazo para terminar, que só incluem cada vez mais favorecidos, que tripudiam em cima da carteira de trabalho, porque, obviamente, no Brasil de hoje é muito mais oneroso ter uma carteira de trabalho assinada do que entrar numa fila de auxílio governamental, seja Bolsa Família ou tantos outros. O governo quer mudar o Bolsa Família sem traumas, é isso? O governo tem ali como planejamento algumas alterações no Bolsa Família, no que diz respeito à continuidade do pagamento desse benefício para quem tem carteira assinada. E agora, qual é o discurso? Tentar motivar essas pessoas a, quando conseguirem um emprego, assinarem a carteira, né, para que aumente, inclusive, o número de trabalhadores formais. Mas o pano de fundo tem como ponto principal uma satisfação para a classe média, que é uma classe média que critica também
quem recebe benefício social por bastante tempo. Então, o governo Lula está nessa divisão, precisa continuar assistindo ali uma parte da população, e isso foi uma promessa da campanha do presidente Lula, voltar, inclusive, tirar as pessoas da miséria, fazer com que as pessoas que realmente têm direito ao benefício entendam quais serão essas mudanças e, ao mesmo tempo, dar uma satisfação para um núcleo político, porque isso é necessário para recuperar a popularidade do presidente Lula. Algumas contas nos revelam que justamente as faixas mais baixas da população são aquelas que relativamente chegam a ter pelo menos 40% do que seria o seu rendimento já está pré-taxado. A maior parte dos brasileiros não paga imposto sobre a renda, sobre a renda líquida, final, porque o brasileiro já começa pagando imposto quando ele acorda de manhã cedo e ele vai usar a escova de dentes e a pasta dentifrícia. Na pasta dentifrícia e na escova de dentes já teve uma quantidade grande de tributos ali incidentes. Ele já pagou imposto. Quando ele acende a luz, ele paga uma outra grande quantidade de impostos, ICMS, PIS, COFINS e outras taxas que são dentro do setor energético. E ele, até a hora de dormir, ele está pagando imposto. Além do mais, quando ele é tributado sobre os seus rendimentos, ele é tributado também previdenciariamente, se ele tem a carteira assinada. Então, o brasileiro paga muito imposto. Aonde que vai esse dinheiro do PIS, da COFINS, do ICMS? PIS e COFINS são, aliás, tributos federais. E, em parte, eles foram desenhados para fazer a cobertura da Previdência Social. E, no entanto, esses valores estão todos desarranjados hoje. Que nós temos receita suficiente para cobrir as despesas, mas nós não temos respeito à organização da casa. E esse respeito precisa ser reinstituído. Numa proposta de governo do qual a gente já participou, a questão era muito simples. O governo reequilibra o seu orçamento, começando pelo salário do presidente da República, do vice, dos ministros do Supremo, que receberão na medida em que o orçamento esteja reequilibrado. Enquanto ele não reequilibrar o orçamento, não tem pagamento. Na hora que dessem uma de doido para cima dos maiores salários em Brasília, imagino que a máquina estatal de Brasília, num instante, iria encontrar meios muito inteligentes de reorganizar o orçamento e ia começar a sobrar dinheiro. E nós mesmo nessas contas de saúde e educação iríamos encontrar muito desperdício a ser cortado, de forma que, cortando os desperdícios, nós teríamos melhora dos serviços com diminuição do gasto. Quando, como e com que critérios o governo decidiu, de fato, colocar essa porta de saída e até estreitá-la no Bolsa Família? Porque eu me lembro muito claramente que lá atrás os petistas diziam: a gente defende até mesmo que o Bolsa Família não tenha a porta de saída. Quando a gente fez o balanço, verificamos que o Bolsa Família ele tem dois efeitos estratégicos muito importantes. No primeiro é como alcançar e proteger pessoas que estão na insegurança alimentar. Ao alcançar, esse dinheiro circula, ele tem um fator econômico ali no nível local, onde essas pessoas vivem. Mas também o Bolsa Família precisa de um caminho em que diretamente possamos assegurar que nas oportunidades do crescimento do Brasil, possamos dar a alternativa para essas pessoas. No surgimento desse programa, havia ali na defesa de seus criadores que o programa fosse temporário, que durasse o período ali de uma geração, para que as pessoas pudessem ter uma boa educação, alcançar o mercado de trabalho e assim não necessitar mais de auxílio do governo por meio do Bolsa Família. Mas isso não aconteceu, já se passaram 30 anos. Só acha que o governo que perdeu a mão está tendo um uso político eleitoral do Bolsa Família que torna impossível o fim desse programa? Por que do ponto de vista prático, essa porta de saída mesmo nunca aconteceu? Hoje, nós estamos com 20,4 milhões, onde temos mais ou menos 3 milhões que estão na chamada regra de proteção, ou seja, são pessoas que passaram a trabalhar, elevaram a renda, mas ali ainda, quando a gente olha a renda per capita, ela ainda está abaixo de R$ 706, que é o chamado faixa da pobreza para baixa renda. E o que fizemos?
passamos a garantir o pagamento de metade do Bolsa Família para estas pessoas numa regra de transição. Um comentário a respeito da fala do presidente Lula ontem a respeito do Bolsa Família, em que ele disse que o Brasil não pode mais ser só um país de pobres que só vivem de Bolsa Família. Que esse país não pode ser um país eternamente pobre, eternamente vivendo de Bolsa Família. Não, nós precisamos fazer as pessoas se formarem adequadamente, aprender uma profissão, para as pessoas poderem constituir família, terem prosperidade e viver bem num padrão de classe média. Tem uma mudança do discurso do governo como um todo também, né? Programa que representa um custo altíssimo, tanto é que a gente teve um corte orçamentário muito recente agora nas discussões para esse orçamento deste ano. Foram 7 bilhões, né, ministro? Isso é muito significativo no momento que o governo precisa tentar enxugar também alguns cortes. O orçamento aprovado garante recursos para pagamento a quem tem o direito, não só ao Bolsa Família, mas ao BPC, a todos os programas. Quando o programa leva em conta saúde e educação. Mas é uma vergonha para a elite brasileira. Uma vergonha para a elite brasileira que seja um presidente que só tem um diploma do Senai, o presidente que mais investiu em universidade na história do país, o que mais investiu em Instituto Federal e o que mais fez extensão universitária. Por que isso? É sorte? Não, é vontade. Essa mudança para tirar o medo, ela está acontecendo, ela está dando o resultado, porque agora, primeiro, entrou, quando perde o emprego lá na frente, não tem mais fila. Segundo, tem uma regra de transição, de proteção, onde eleva a renda, ela recebe a metade e recebe o salário e recebe metade do Bolsa Família. E ainda a garantia de levar em conta a renda de 12 meses e não apenas de um mês solto. E o governo Lula liberou uma verba extra para o Supremo Tribunal Federal. Por meio de uma medida provisória publicada hoje, foram liberados ao todo 27 milhões e 400 mil reais para a Corte. Os recursos extraordinários, ou seja, fora do orçamento regular, serão destinados à gestão e manutenção do Poder Judiciário. O dinheiro vai custear a apreciação e o julgamento de causas no Supremo. A liberação ocorre em meio a uma previsão da equipe econômica do Ministério da Fazenda, do ministro da Fazenda, melhor dizendo, Fernando Haddad, de redução nas despesas discricionárias nos próximos anos. Segundo a área econômica do governo, esses gastos, que não são obrigatórios por lei e podem ser ajustados anualmente, devem cair de 221 bilhões em 2025 para aproximadamente 9 bilhões de reais em 2029. É uma mudança significativa, mas para o STF sempre tem um espacinho ali, né? 27 milhões e 400 mil. Vale lembrar que isso foi um pedido feito pelo presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, para reforçar o aparato de segurança aí do prédio em Brasília. O objetivo disso é aumentar, ampliar, reforçar a segurança do Supremo Tribunal Federal depois do atentado à bomba que aconteceu ali em novembro do ano passado, aconteceu na Praça dos Três Poderes. O que envolve nesse pacote que custa 27 milhões e 400 mil reais ao Supremo? Vou elencar aqui. Nomeação de 40 agentes de polícia judicial, custa 7 milhões. Uma solução antidrone é o item mais caro dessa compra, de 12 milhões de reais. E essa solução antidrone nada mais é do que um detector que fica no prédio do Supremo com o objetivo de abater drones. Ele entra na frequência dessas aeronaves não tripuladas e derruba o drone que ultrapassar determinado raio. Esse drone, e isso é importante, o Supremo, ao pleitear esse recurso extra, o Supremo fala, olha, esse antidrone ele vai ajudar também o Congresso e o Palácio do Planalto, porque o raio de alcance é grande. Então, se houver um drone não desejado ali nesse entorno, ele vai cair. Também envolve um drone, 2 câmeras termais, 10 pinos hidráulicos, que são aqueles que saem do chão para evitar a passagem de carros. Tem um desses também no Palácio da Alvorada. 3 guaritas, 30 mil reais. Conjuntos de raio-x e pórticos detectores de metal. 60 mil munições de treino, 360 mil reais. 70 rádios comunicadores, 425 mil reais. 75 coldres e porta-carregadores no valor de 56 mil reais. Que seja necessário. Não dá para fazer uma realocação de recursos, tem que pedir dinheiro novo. Toda hora é um dinheiro novo. Dinheiro novo do governo federal para o Supremo Tribunal Federal é exatamente o mesmo que você e eu, todos nós aqui pagamos. Não tem dinheiro novo, é dinheiro do cidadão de novo. E cortar os gastos excessivos do STF, os penduricários, as centenas de funcionários que eles querem ainda aumentar, querem contratar
mais gente, isso não pode. Agora, pedir dinheiro dos pagadores de impostos brasileiros que estão sem receber os serviços básicos, saúde, educação, isso pode, isso não tem nenhum problema. Mas o mais grave é que o Supremo Tribunal Federal, no começo deste mês, formou maioria para deixar os recursos do judiciário fora do limite do arcabouço fiscal. Ou seja, o judiciário é a parte. O judiciário, independentemente daquilo que o legislativo decidir, de quantos recursos serão alocados via lei orçamentária, não, o judiciário decide a parte, quanto gasta, quanto quer, quanto não quer, e é um poder assim autônomo até mesmo, né, da decisão dos cidadãos de eleger os seus representantes. Então, para que eleição? Se o orçamento basicamente é decidido pelo STF, para que votar a cada 4 anos?